Olá galera, tudo bom? Bom, hoje nós vamos começar nossa segunda aula e nessa aula de hoje nós vamos ver um pouco da estrutura básica do programa em C++, vamos apresentar as variáveis, os tipos de variáveis, atribuições, os limites que elas têm, vamos ver as entradas e as saídas no terminal. Vamos, além de tudo, apresentar a estrutura condicional, que eu diria que é a parte principal desta aula, no caso o if e o else, e mostrar um pouco dos operandos e operadores. Na primeira aula a gente apresentou um pouco de como é que implanta o ambiente, então é importante que vocês saibam. Lembrando que quem está assistindo pela primeira vez, nós estamos no ambiente Windows. Quem quer aprender a implementar um ambiente de programação pode assistir a primeira aula. Lembrando que eu também utilizo a linha de comando, assim como no Linux. Eu procuro fazer uma conversão aqui no Windows utilizando um programinha que vocês vão ver lá na primeira aula. Na aula de hoje nós vamos começar exatamente pelas variáveis. Primeiramente nós podemos dar um conceito assim básico do que são variáveis. Variável é um espaço na memória com uma identificação. Mas a gente primeiro, para entender esse conceito, a gente deve entender, para aqueles que não têm a ideia, nós precisamos entender o que é memória. O que é um espaço na memória? Vocês podem ver aqui esses quadradinhos que eu coloquei aqui. Em que quadradinho, esse conjunto de quadradinho, claro, a memória tem muito mais quadradinhos desses, se fosse colocar uma memória real. Mas isso aqui está representando uma memória, tá? Em que, se nós descermos um pouco aqui esse slide, aquele conjunto seria mais ou menos isso aqui. Vamos considerar que esse agora é a memória. E cada espaçozinho na memória, cada quadradinho desse, contém uma informação. Uma informação que ou é 0 ou é 1. Ou é ligado ou desligado. Exatamente porque tem tudo a ver com a questão de energia. Já que o computador trabalha com energia, eles tinham que arranjar alguma forma de conceituar esse trabalho com informação. E a melhor forma que eles viram para trabalhar com a informação foi exatamente identificando o ligado e o desligado da energia. Ou seja, baixa energia e alta energia, porque não necessariamente desligado. Então, se eu tenho, se eu teoricamente tiver desligado, isso me indica uma informação 0. Se isso me dá ligado, eu tenho uma informação 1. E cada espaçozinho na memória, cada pedacinho lá pequenininho da memória, ele identifica exatamente um valor desse, zeros e uns. E é assim que os computadores trabalham. Tudo no computador é formado por zeros e uns. E existe um conceito em que um conjunto de 8 quadradinhos desse é chamado de um byte. E nós vamos considerar que cada quadradinho desse é um bit. Isso é um conceito, tá? Então, um conjunto de 8 bits, que cada bit é exatamente um quadradinho desse, uma informação de 0 a 1 da memória, um conjunto de 8 bits equivale a um byte, que é exatamente um tamanho de um tipo de variável que nós vamos aprender daqui a pouco, que é o tipo char. Então, a memória é um conjunto de vários bits, em que pode ser considerada também a memória como um conjunto de vários bytes. Por que é importante estudar o tipo de variável? Hoje em dia, as memórias estão muito avançadas. Tem muito mais espaço na memória para se trabalhar, no HD, mas antigamente as coisas não funcionavam bem assim. O que acontecia é que você tinha pouco espaço para trabalhar. Então, os programadores naquela época eles tinham que manipular a memória de uma forma que o programa dele economizasse o máximo possível de memória utilizada, para ele se tornar mais eficiente e para não tornar o sistema tão pesado. Então, é exatamente esse o princípio da utilização de tipos de variáveis.
A diferença entre os tipos de variáveis é exatamente a quantidade de bits ou de bytes que esse tipo utiliza. Então, se você utilizar um determinado tipo de variável, pode ser que você economize mais do que se utilizasse outro. É por isso que é importante o estudo dos tipos de variáveis. Nós vamos entender um pouquinho mais na frente como é que funciona isso. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, como eu já falei do char, eu trouxe um exemplo aqui de como é que funciona mais ou menos essa questão de tipo. Nós, por exemplo, temos aqui o tipo char, ele utiliza 8 bits, ou seja, equivale a 1 byte. E na representação, lá na programação, você pode dar valores a essa variável desse tipo, de menos 128 a mais 127. Se você der um valor fora desse intervalo aqui, de menos 128 a 127, se você der, por exemplo, um valor de 300, vai dar erro, porque 300 ocupa mais bits ou mais bytes do que suporta o tipo de variável. Ou seja, o programa ele vai associar um espaço na memória de um tamanho pequeno em relação ao que você quer colocar lá dentro. É como se fosse um copo. Imagina que esse tipo char fosse um copo lá de 250 ml e você quisesse colocar uma quantidade de água de 400 ml. O que vai acontecer é que ele vai assim que você tentar encher os 400 ml dentro do copo, a água vai sair, vai transbordar. E é exatamente isso, inclusive, que dá alguns tipos de erro, como o overflow, que é exatamente a quantidade de espaço que um determinado tipo de variável ocupa não é compatível com o que você armazenou lá na programação. O que acontece é que não cabe e dá erro no programa. Então nós temos aqui o tipo char, nós temos aqui o tipo unsigned char, que também é 8 bits. A diferença é que ele só aceita números positivos. Você pode ver que ele tem um intervalo maior, exatamente para você manipular melhor. Se você, por exemplo, não precisa você está querendo manipular um valor que ele vai de 0 a 100, é melhor você usar o char do que você usar outro tipo. Aqui era para ser short int, foi um erro meu de edição. O short int, por exemplo, e nós vamos ver o int, nós vamos ver o long int, ele ocupa, o short int no caso era para ser short aqui, ele ocupa 16 bits ou 2 bytes. E aqui é o intervalo que ele tem. Então você também não pode armazenar valores maiores do que esse ou menores do que esse. Tem que estar entre esse aqui, entre esses dois aqui. Isso esses conceitos que eu acabei de apresentar, eles vão ser mais explorados daqui a pouco. Agora nós vamos ver um pouquinho da estrutura básica de um programa em C++. Lembrando que eu gosto de utilizar o Visual Studio, mas pode utilizar qualquer editor de texto, como eu já havia falado na primeira aula. E lembrando que nessas aulas eu estou priorizando a utilização da linha de comando. Se você utiliza algum programa, alguma IDE, como o Eclipse para programar em C++, ou o Qt Creator, o próprio Visual Studio, que tem um compilador, mas eu não estou utilizando ele, até para uma questão de aprendizagem. Acho importante a pessoa ter um pouquinho dessa noção de linha de comando, porque não é só utilizado no Windows, mas também em outros sistemas operacionais como o próprio Linux, tá? Então eu trago aqui para vocês a estrutura básica do programa em C++. Todo programa em C++ ele tem uma função chamada int main. Essa função é o que faz com que o sistema operacional, quando ele chama esse programa, ele vai em busca exatamente dessa função. Todo programa pode ser do menos complexo ao mais complexo, de um jogo de última geração até das antigas gerações, escritos em C++ ou em C, eles têm, em outras linguagens também tem suas equivalentes. Ele tem sua função main. A função main indica para o sistema operacional, quando vai chamar esse programa, e é que por ali ele tem que começar. As coisas que vão estar nesse main é que vão ser executadas.
Então, a gente sempre tem que declarar no programa C++ a questão da função main. Então, tudo que tiver dentro da main vai ser executada. A gente também vê aqui a questão de bibliotecas. Esse include IOStream é uma biblioteca de entrada e saída do C++. Bibliotecas são o quê? São um conjunto de funções que podem auxiliar na programação, de forma a você se comunicar melhor com outras partes dos sistemas, ou então funções auxiliares para o seu programa, ou então mexer com biblioteca gráfica. Pode ser diversas utilidades essas bibliotecas. E essa aqui, que é uma que é necessário, diria, alguns compiladores eles não obrigam. Primeiro eu vou falar o que é compilador. Compilador são programas que fazem com que esses programas que a gente escreve aqui, que eles sejam transformados em linguagem de máquina, ou seja, zeros e uns, vamos dizer assim. Então, compiladores são o quê? São exatamente esses programas que transformam isso aqui que a gente escreveu em zeros e uns, que possa ser executável, que a gente pode executar no caso. Que é exatamente aquele processo, como eu mostrei na primeira aula, que quando a gente faz G++, o nome do arquivo, traço O e o nome do arquivo final. Então ele está fazendo a transformação do arquivo em C++ para o arquivo executável, transformando os zeros e uns que possam ser executados pela máquina, de acordo com o seu ambiente de utilização. Então, nós falamos da questão da biblioteca. E agora nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Isso aqui eu não tenho muito para falar, mas é o que eu já falei na primeira aula. A gente vai estar discutindo isso aqui melhor quando a gente for ver orientação a objeto para C++. Isso aqui é para quem já programa em Java ou em outras linguagens de programação que já tem bem definida a questão de orientação a objeto, sabe muito bem o que é namespace. Para quem não tem muita noção, eu acredito que seja melhor eu explicar isso aqui quando a gente estiver lá em orientações a objeto. Então vamos esperar um pouquinho, vamos ter paciência que a gente chega lá, tá ok? Vocês podem ver aqui que eu coloco esse return 0. O que é return? Return é indicar que aquela função ela retorna um valor 0. Então, quando executar uma função, no caso essa função, quando for executada essa função main, ele vai retornar para quem a executou um determinado valor. No caso eu estou passando esse aqui valor 0. E esse aqui, esse int aqui, esse tipo de variável, se é um tipo de variável int, ele indica exatamente, ele está indicando exatamente qual é o tipo de variável que eu estou retornando para aquela função principal, tá? O porquê que eu tenho que ter uma função return numa função principal? Se é ela que vai ser executada e ela tipo, desculpa, deu para entender? Vamos lá. Por que eu tô retornando um valor 0? Porque quando existem programas que são chamados debugadores que facilitam na hora de procurar erros dentro de um programa, eles precisam de um retorno, e esse retorno quando ele indica 0 para o debugador, ele indica que está tudo ok com o programa, não houve nenhum erro, nenhum tipo de problema na utilização da memória, esse tipo de coisa. Então é por isso que a gente está retornando 0. Se o debugador encontrar algum erro, ele vai retornar outro valor para o usuário. É mais ou menos essa a ideia. Mas uma boa maneira você sempre retornar esse valor. É um padrão já. Agora nós vamos relembrar um pouquinho como é que compila. Eu apertei o Windows R. Vou executar o ln comando. A gente já viu isso na primeira aula. Eu vou lá na minha pasta, desktop, aula 2, vou dar um cls, vou dar um D aqui para mostrar onde está o arquivo. Pronto, eu tenho o main aqui. Então vamos lá. G++, que é o programa compilador que vai transformar o meu arquivo main.cpp no arquivo main, de forma que
tudo isso que está escrito aqui, ele vai interpretar esses comandos e vai transformar esses comandos de zeros e uns em linguagem de máquina para poder ser executado. Eu vou dar um OK aqui, pronto. Agora eu vou executar, vamos ver. Main. Exatamente, coloquei aqui. Eu esqueci de falar disso aqui. Isso aqui é uma função que está exatamente dentro dessa biblioteca, que envia para a saída padrão um determinado valor. No caso, esse texto aqui, eu pedi para ele escrever no comando ou na saída padrão o Olá Mundo, tá? Então, nós já vimos a estrutura básica de um programa em C++. E agora nós vamos apresentar a questão das variáveis. Eu já fiz uma apresentação teórica da questão das variáveis. E nós vamos ver agora na prática como é que funciona. Existem diversos tipos em C++. Por exemplo, existe o int, que é muito utilizado. Existe o char. Existe o short int, tá? Esses são alguns valores. Existem outros que você pode... Eu vou estar colocando na descrição do vídeo os valores, todos os tipos de variáveis. Aí também existem o double, o float e outros. Vocês também vão poder estar vendo com mais detalhes. Esses basicamente são os que eu vou explorar mais. A gente viu lá que o tipo de variável indica exatamente a quantidade de bits ou de bytes que ele utiliza dentro da memória, o espaço dentro da memória que essa determinada variável ocupa. Então eu vou apresentar para vocês agora, sabendo disso aqui, vou botar em comentário. Nós vamos apresentar agora o tamanho de cada variável dessa, usando uma funçãozinha chamada sizeOf. Essa função, ela retorna exatamente a quantidade de bytes dentro de uma variável. Por exemplo, eu vou declarar aqui um inteiro A, tá? E eu vou colocar aqui e vou compilar. Ele vai me indicar exatamente a quantidade de bytes que tem no tipo daquela variável. Então nós podemos ver aqui que ele nos traz 4. Mas o que é esse 4? Esse 4 é a quantidade de bytes. Esse sizeOf ele retorna exatamente a quantidade de bytes de um tipo de uma determinada variável. Eu criei uma variável chamada A do tipo inteira e coloquei para ele retornar a quantidade de bytes do tipo dessa variável. No caso é a int. Então o inteiro ele tem 4 bytes, ou seja, ele tem 32 bits. Então ele tem uma representação muito grande, como a gente viu lá. Por exemplo, se fosse 2 bytes, que é um short int, que a gente vai ver agora aqui. Se fosse 2 bytes, ele ia de mais ou menos menos 32.000 e pouco a mais 32.000 e pouco. Int é muito mais que isso. Ele tem muito mais espaço. Não é o dobro. Não imagine que é o dobro. É algo muito mais que vocês podem ver com detalhe na descrição do vídeo. Nós vamos ver aqui a questão do short int. Por exemplo, ele apresenta 2 bytes. Agora nós vamos ver o char. Um byte. Então é importante que você saiba utilizar exatamente esses tipos, porque se você manipular corretamente os tipos dentro de um programa, souber utilizar os tipos corretos no momento certo, vocês vão estar economizando espaço de memória e ganhando desempenho, certo? Nós temos também o tipo double, que o que é esse tipo double? Ele não representa variáveis inteiras, ou seja, 1, 2, 3, mas sim variáveis quebradas, do tipo 1,5, 2,0,
2,5, 10,9, 10,999. Então ele apresenta variáveis quebradas e a quantidade de bytes que ele ocupa é 8 bytes. Agora nós vamos ver o float. Da mesma forma, ele apresenta variáveis quebradas, só que ele apresenta uma quantidade de bytes, ele ocupa menos espaço. Se você quer uma precisão menor, então você pode utilizar o float. Se você quiser uma precisão maior, você pode utilizar o double. O que é precisão? O que é precisão? O que eu chamo de precisão? É exatamente, se você quer representar um número assim, é muito mais preciso do que um número assim. É exatamente isso que eu chamo de precisão. E vocês vão estar estudando isso aqui bem melhor se vocês fizerem a faculdade de ciência da computação, então de própria matemática em cálculo numérico, por exemplo, principalmente para computação. Então, precisão é exatamente essa capacidade de poder de poder representar um número com casas decimais muito maior. É exatamente isso que eu chamo de precisão. Nós vimos os tipos. Agora eu vou declarar aqui, por exemplo, para mostrar para vocês. Vamos declarar aqui um tipo char, que vai receber o valor 899. Vamos dar aqui. Observe aqui esse erro. Warning: Overflow Implicit Constant Conversion. O que ele quer dizer com isso? Ele faz uma conversão. Esse compilador ele faz uma conversão. Ele interpreta que aquela quantidade de aquele número que você quer representar ocupa uma quantidade de bits ou de bytes muito maior do que o tipo de variável que você tá passando. Char ele só representa de menos 128 a mais 127. Então, ou seja, ele não consegue representar um 899 que 899 é uma quantidade de bits que não cabe dentro de um tipo char. Por isso ele indica esse erro aqui. Então você não pode armazenar valores maiores do que cabe naquele tipo de variável. Isso é algo extremamente importante. E às vezes acontece o erro, principalmente quando a gente vai estudar vetores. Então você já sabe que a gente também não pode colocar variáveis, representar valores maiores do que o tipo de variável. E agora nós vamos ver a questão de nomeação de variável. A nomeação de variável é importante exatamente para você utilizar depois. Imagine se fosse só o tipo de variável, como está aqui. Esse char é o tipo de variável e não tem um nome. Como é que você vai poder utilizar essa variável aqui mais embaixo? Não dá para utilizar. Você tem que nomear ela para poder utilizar no momento que você quiser. Se lembra do conceito lá de variáveis que eu dei? É um espaço de memória que ele é identificado. Então, não adianta eu ter um espaço na memória que ele não é identificado. Não vai ser uma variável porque eu não vou poder utilizar ela, manipular ela, variar ela. Por isso que é o nome variável. Eu não vou poder variar ela porque eu não sei como chegar até ela. Então eu tenho que dar um nome a ela. E existe algo importante para se aprender: a questão de nomeação de variáveis. A gente não pode dar qualquer nome à variável. Existem padrões específicos em C++ do tipo de nome que você pode dar a uma determinada variável. Então, por exemplo, você não pode começar uma variável com um número. Isso é a primeira lei. As variáveis sempre têm que começar com letras. Pode ser letra maiúscula ou letra minúscula. Não é que as variáveis não possam conter números. Eu posso botar, por exemplo, um número assim, bom 1, e depois representar um bom 2. Isso pode acontecer. Eu posso ter números desde que ele não seja o primeiro caractere de uma variável, assim ou assim. Isso vai dar erro. Tá ok? Além disso, você também não pode utilizar caracteres especiais, como esses tipos aqui. Isso com certeza vai dar erro.
Apesar que você pode utilizar esse underline aqui, ou ele pode não vir no começo. Então você pode observar que no primeiro caractere ou eu contenho letra ou eu contenho underline, letra maiúscula ou minúscula, e eu posso conter também underline no meio. Eu posso conter underline no meio ou no início ou no final, ou seja lá onde for. Então nós acabamos de ver a questão de nomeação de variáveis. Uma dica importante agora que a gente vai ver é exatamente, eu falei da questão de bibliotecas, e a gente precisa saber que tipos de bibliotecas estão disponíveis para que nós possamos usar nossos programas. Que tipo de bibliotecas já estão implementadas para que a gente para algumas funções que a gente não precisa reescrever ou reimplementar. Então uma dica importante que eu dou é exatamente você vir aqui no navegador e você vai entrar nesse site aqui. Você vai entrar no Google. Vamos lá. Aí você vai digitar C++, que é exatamente C++. Infelizmente o site é em inglês, mas é excelente. Vocês vão vir aqui em C++ e tudo que você precisa em relação à biblioteca vai estar aqui, tá? Aqui em referência eu vou conter exatamente todas as bibliotecas que estão disponíveis para ser utilizadas. Vocês podem observar aqui que existem essas bibliotecas em C. Em C, antigamente, você chamava a biblioteca exatamente assim, ó, assert.h, ou então stdio.h. Em C++, ele já não precisa botar o .h. O .h é tipo um padrão para... É uma coisa que a gente vai aprender mais na frente. Então, essas são as bibliotecas que estão disponíveis para ser utilizada tanto em C como em C++. Essas aqui estão disponíveis para C++. E a gente vai explorar exatamente... Aqui tem outros, tá? E a gente vai explorar exatamente uma biblioteca chamada limits. Agora, em outras aulas a gente vai aprender... a gente vai utilizar outros tipos de variáveis e vamos ver as vantagens que tem nessa utilização dessas variáveis. Primeiro a gente vai ver aqui limits, a gente vai ver aqui numeric limits. O que eu quero com isso? Eu quero apresentar para vocês a quantidade, qual é a representação máxima. Eu falei a quantidade de bytes e tal de um tipo de variável, mas eu não mostrei, né, qual é a representação, como é que a gente faz para saber qual é o máximo que a gente pode representar e qual é o mínimo que a gente pode representar em determinado tipo de variável. Então nós vamos chamar, como está aqui, ó, vamos lá no programa em C++ e vamos incluir essa biblioteca. Pronto, eu incluí essa biblioteca. E agora vocês podem observar aqui que ele sempre traz os exemplos aqui interessantes. Você entra numa biblioteca, tá? Em uma determinada função, e ele traz vários exemplos que é o mais fácil de aprender. Então nós podemos ver aqui que ele traz aquela questão do namespace que eu apresentei na primeira aula. Isso utilizando o namespace, que é isso aqui, você evita estar precisando chamar isso aqui. Então eu posso dar um cout aqui e escrever numeric limits int min. Aí eu vou dar um Ctrl C aqui. Rapidinho. Deixar sem acento para não dar erro lá na...
Eu devia ter trocado, mas tudo bem, não faz mal não. Vamos lá executar isso agora, pra gente ver o que eu quis fazer com isso. Isso é exatamente a representação mínima e a representação máxima que eu posso ter. Eu não posso colocar valores para esse tipo de variáveis, ou seja, no caso, para a variável int, menor do que esse valor aqui e nem maior que esse valor aqui, que vai dar erro como deu naquela vez que eu mostrei em char, tá? Eu tenho que dar um valor, ou esse valor aqui ou esse valor aqui, ou então valores entre esses valores aqui. Vamos ver o short int. O short int ele me dá um valor bem menor, né? 32.768 menos o mínimo e 32.767 o máximo, tá? Agora vamos ver o char. Tá, isso aqui, por que aconteceu isso? Porque o char, por padrão, em C++, ele serve para representar, a principal utilidade dele é representar caracteres. Então quando você apenas quer exibir o valor de um char, o compilador interpreta como se fosse caracteres e não como o próprio número. Então a gente tem que fazer uma conversão. Vocês vão aprender melhor isso aqui futuramente, mas o que eu estou fazendo? Quando eu boto entre parênteses o tipo de variável do lado de uma determinada expressão, determinada variável, eu estou dizendo que o valor que for retornado dessa variável, ou então essa própria variável aqui, se for uma variável, poderia ser uma variável, por exemplo, a double, e eu querer fazer uma conversão para inteiro. Mas essa função, o retorno dessa função aqui, ele vai ser interpretado como inteiro e não como o char, como naquele caso. Porque se for interpretado como char, o que acontece é que ele vai exatamente apresentar esses caracteres. Então eu tenho aqui menos 128 a mais 127. Eu não posso representar valores fora desses limites aqui. Tem que representar entre ou eles próprios, tá? Agora vamos ver o double aqui. O double que é 8 bytes, né? Ou seja, eu tenho aqui a questão dos valores que eu posso representar em mais ou menos com uma notação científica. Então eu tenho um expoente bastante grande aqui para poder representar. Eu tenho uma precisão enorme para poder se utilizar, né? Diferentemente do float. Que eu já não tenho uma precisão tão grande, né? Aqui eu só tenho 38, por exemplo, de precisão, que eu chamaria de precisão, não é bem precisão. Então, vocês podem estar utilizando essa biblioteca, estar explorando. Eu tenho outras funções também que eu posso utilizar em numeric limits, tá? Vocês podem estar explorando isso aqui e está interpretando. A partir de agora eu vou sempre estar utilizando, tá? Quando a gente for fazer alguma aula, um negócio, eu vou estar sempre utilizando essas bibliotecas para estar tanto auxiliando nas aulas, como também para vocês já irem assimilando um pouco para vocês a utilização desses sites auxiliares, né, na hora de programação. Ok, a gente já viu aqui a questão dos tipos de variáveis e tal, a nomeação de variáveis, e agora nós vamos ver as entradas e saídas. Eu disse aqui que essa biblioteca ela fornece exatamente essas entradas e as saídas dentro do programa C++. Então quando eu utilizo um cout 10, eu estou exatamente indicando que a saída padrão, o programa vai fazer o que? Vai mandar para a saída padrão o valor 10. Mas me diz uma coisa, um programa, todo programa basicamente ele tem entradas e saídas. Ele tem uma interação com o usuário, que são as entradas e as saídas.
O usuário manda algum valor para aquele programa, manda alguma informação para aquele programa, para o programa processar essa informação e colocar na saída alguma informação que é importante para o usuário saber. Então, como é que eu faço essa comunicação? A gente já aprendeu a ter comunicação para fora, ou seja, para mostrar ao usuário um valor que ele quer. Agora, como é que eu faço para receber essa informação? É utilizando o CIN. E o CIN é declarado dessa fórmula aqui. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, temp, e vou receber um valor, e vou jogar esse valor que eu vou receber do usuário para dentro de temp, da variável temp, e vou depois exibir esse valor. Então vamos lá, executar. Vou colocar aqui 122. Ele recebeu esse valor 122 e exibiu. Para ficar mais fácil de ver, eu coloquei o valor é sem acento. O valor é 122. Então a gente acaba de aprender a questão de interação de entrada do usuário. Lembrando que, por exemplo, se eu declaro aqui char, eu não posso passar um valor maior do que aquela variável cabe, né? Tem que ter cuidado com isso aí. Interessante que o programa ele já faz tipo uma conversão, né? Lembrando disso, por isso que não deu erro. Ele já faz uma conversão no valor, já que é em tempo de execução o programa. Então ele já faz uma conversão de forma a não dar erro. Mas tem que ter cuidado com esse tipo de variáveis que você vai utilizando. Passar sempre a informação para o usuário. Você só pode declarar valores de tal a tal limite. Sempre está preocupado com essa questão. Então nós acabamos de aprender que a questão de entrada CIN ou COUT. Por exemplo, eu poderia declarar um char aqui. Eu vou receber um valor aqui qualquer. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar A. O valor é A. A questão dos caracteres que eu falei, né? B. O valor é B. Basicamente é assim que funcionam as entradas e saídas. Mas também tem... Isso é importante, principalmente para quem... Depois eu vou apresentar quando estiver mais na frente, estiver mais avançado. Eu vou começar a passar questões e tal. E para quem quer fazer questões de competição de programação, participar desse tipo, que pode participar no seu colégio, pedir. Tem a OBI para quem está no ensino médio, tem... que é equivalente à OBMAP de matemática. Para quem está no superior também tem a OBI, que está no primeiro ano, tem a maratona de programação. Então, para quem pensa em seguir, eu também vou estar apresentando aqui para vocês agora a questão de entrada e saída pelo terminal. Por exemplo, eu posso estar declarando, colocando aqui um... Deixa eu abrir o Sublime aqui. Eu vou colocar aquela entrada aqui, 122, tá? E vou escrever entrada. Ou seja, estou escrevendo um arquivo chamado entrada. E eu vou passar essa entrada, em vez de eu precisar digitar, eu vou passar... Vamos lá, interpretar, CIN, aqui int. Em vez de eu precisar digitar, eu já faço todo o processo automaticamente através do arquivo de texto. Como? Eu vou fazer a execução normal e vou botar esse sinal de menor e chamar exatamente aquele arquivo que está nessa pasta, entrada. Aí ele já pega aquele valor dentro daquele arquivo e joga para a entrada padrão. E o programa já pega aquele valor e interpreta como se fosse a leitura do usuário. E ele já executa normalmente o programa e exibe uma saída. Como também eu posso jogar a saída padrão para um outro arquivo. Saída. Em vez de a saída padrão, ou seja, dessa saída aqui, ir para a saída padrão, que no caso é o linha de comando, ele vai sair diretamente para um documento chamado saída. Eu vou executar o valor aqui, 254, e ele vai me dar um arquivo
Deixa eu abrir aqui com o Sublime. E ele vai me dar um arquivo exatamente com aquela saída padrão. Isso é algo que se utiliza muito em programação, e para quem está interessado nessa parte é importante aprender. Assim como eu também já posso colocar a entrada e a saída junto. Vamos ver. A entrada é 122. Vamos ver qual vai ser a saída. O valor é 122. Isso é algo interessante para aprender, para quem quer automatizar exatamente essas tarefas de entrada e saída, esse tipo de coisa. E é bastante bacana assim de aprender para quem vai seguir a parte de programação para competição. E agora, já que já aprendeu isso tudo, nós vamos entrar na parte que eu diria que é a mais importante. Se você não entendeu muito bem o que foi visto até agora, não se preocupe, isso realmente, para entrar tudo de uma vez na cabeça, é meio complicado. Mas à medida que as aulas vão ocorrendo, eu vou estar colocando aqui tipo de variáveis diferentes, você vai estar exercitando, vai estar vendo essa questão de saída e entrada padrão, eu vou estar trabalhando com vocês vão estar praticando e consequentemente vão aprender. Então isso é uma questão de paciência. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês de forma meio jogada assim, muito rápido. Até porque vocês não conseguem aprender muito. Vocês não vão conseguir assimilar tudo em um dia só. Eu levei um tempo para aprender isso tudo. Então vocês também têm que ter, cada um tem o seu tempo, né? Alguns aprendem mais rápido, outros menos rápido. O que eu estou fazendo aqui é jogando para vocês já irem se acostumando com a ideia. E vocês mais na frente tem que ter força de vontade. Mais na frente vão começar a achar fácil aquilo, porque vão estar começando a praticar, vão estar começando a aprender, e eu vou praticar junto com vocês, vai facilitar a vida de vocês. Não se preocupe se vocês não estão entendendo muita coisa, mas as coisas funcionam assim, a passos lentos, uma coisa de cada vez, devagarzinho. Agora vamos chegar na parte que eu diria que é a mais importante, já que a gente aprendeu os tipos de variáveis, já aprendeu a entrada e saída. Aí já pode construir um programazinho básico, né? Uma entrada, pedir uma entrada do usuário, mostrar uma saída para o usuário, como a gente viu agora. E agora a gente pode agora e nas próximas aulas a gente vai ver as coisas mais importantes que todo programa precisa ter. Não existiria um programa de computador, não existe um programa de computador que não se utilize dessas duas estruturas. Pode ser do mais simples ao mais complexo. A primeira que nós vamos apresentar na aula de hoje e a outra nas posteriores. A primeira é exatamente a questão de estrutura condicional. Estruturas condicionais são exatamente pontos de decisões dentro do programa. É aquele momento em que o programa para, ele olha para aquela estrutura e verifica se aquilo que está dentro daquela estrutura é importante executar ou não, se precisa executar ou não. Ele vai avaliar, é um ponto de parada, um ponto de decisão. É a questão do if-else. Quem já pesquisou um pouquinho sobre programação, não está vendo a primeira vez, já deve conhecer. Talvez não profundamente, mas já deve conhecer. E uma coisa que está diretamente atrelada com a questão de estrutura condicional é a questão dos operadores, junto com os operandos. Porque dentro de estrutura condicional a gente vai estar estudando também as questões das expressões lógicas, expressões booleanas, que é uma parte vista em um pouco de lógica, em um pouco de fundamentos da matemática, em um pouco de circuitos lógicos. Quem já tem uma noção, já estudou um pouquinho, ótimo. Quem não tem, a gente vai novamente repetindo aquilo que eu acabei de falar. Talvez não entre de uma vez, mas a gente vai lá e vai aprendendo devagarzinho. Então é isso que eu vou apresentar para vocês. Basicamente a estrutura de um if é assim. Em que aqui, nessa parte aqui, eu vou ter uma determinada expressão. O que é uma expressão? Uma expressão é exatamente o conteúdo que no final ele apresenta um resultado verdadeiro ou um resultado falso. No caso, em C, por exemplo, ele interpreta como 0 ou 1. 0 ou valores diferentes de 0.
Se for um valor diferente de 0, significa que é verdadeiro. Se for um valor 0, significa que é falso. Então a expressão é exatamente isso. Ele apresenta um valor verdadeiro ou um valor falso. E é isso que nós vamos estar vendo agora. Então, se esse valor aqui, sempre que esse valor aqui for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro do if. O que está dentro do if, ele pode ser só um comando, que ele pode ser executado assim. O próximo comando depois do if é exatamente um comando. Ele em C++ ele é considerado como um comando dentro do if. Ou isso aqui causa dualidade. Isso aqui é um comando que eu quero executar dentro do if, ou um comando que eu quero executar fora do if, separado assim. Então o interpretador tem que saber desse tipo de coisa. Então é por isso que existem os blocos de comando, que é declarado aqui por essas chaves. Ou seja, tudo que tiver dentro desse bloco de comando, ele é interpretado como uma parte daquela execução. Ou seja, tudo que tiver daquele bloco de comando faz parte de uma mesma execução. Então quando eu declaro o bloco de comando, eu tenho duas maneiras de fazer. Ou eu declaro 100 e ele vai pegar o próximo comando depois do if, ou eu posso declarar com um bloco de comando em que ele vai executar tudo que tiver no bloco de comando. Então se essa expressão aqui for verdadeira, ele vai executar isso e vai executar isso. Se essa aqui for falsa, se essa expressão aqui for falsa, ele vai pular esse bloco de comando e vai vir o próximo comando depois do bloco de comando, que é esse aqui, tá? Da mesma forma, se eu não tivesse bloco de comando, se isso aqui for verdadeiro, eu executo o comando que estiver dentro do if. Se isso aqui for falso, eu pulo o comando que estiver dentro do if e já passo para o próximo comando. Basicamente é essa a função do if. O que pode ter dentro da expressão? Pode ter valores, variáveis, ou seja, operandos, e operadores. Você não pode ter só operandos, apesar que teoricamente pode. Por exemplo, você pode declarar um valor 0, como eu falei, é um valor verdadeiro. Isso aqui é um operando sem operador, e um valor verdadeiro. Aliás, o valor 0 aqui é um valor falso, e o valor 1 ou 1000, por exemplo, que é um valor verdadeiro. Você pode ter isso. Mas, pensando teoricamente, em outras linguagens de programação também é assim. É importante que uma expressão ela tenha operandos, que são valores, e operadores, que é o quê? Operadores lógicos, tá? Que é a operação AND, que é a operação OR, tá? Que é a operação não. Então são coisas desse tipo. O que a gente vai estar explorando aqui, principalmente, é esses dois operadores lógicos, além desse aqui. Tem um operador também igual, tem um operador diferente. Então nós vamos estar vendo todos esses valores aqui, principalmente na próxima aula. Então vamos um pouquinho de prática, né? Então vamos dizer que eu quero um programa que receba do usuário, ou seja, mais ou menos desse tipo aqui, que receba do usuário um determinado valor, em que ele vai verificar esse valor, ele vai ser igual a 0. Se for, ele vai apresentar para o usuário o valor é igual a 0, tá? Agora, então vamos ver o que vai acontecer com esse programa. Vamos lá. Ele vai esperar uma entrada do usuário. Você pode ver que ele não escreveu nada. Por quê? Porque o valor não é igual a 0. Opa. Agora se eu colocar o valor 0, o valor é igual a 0. Tá ok?
Existe outra expressão que trabalha junto com o if, que precisa do if para poder ser executado, que é exatamente o else. O else é o que? É caso essa expressão aqui não seja verdadeira, em vez de ele ir para o próximo comando depois dessa expressão, ele vai exatamente para esse comando aqui que é o else. Ele executa uma determinada operação se isso aqui não for verdadeiro. Então, se o valor não for igual a zero, então eu vou escrever aqui: o valor não é igual a zero. Então é exatamente essa questão de ponto de decisão. A gente tem a capacidade de decidir, de verificar se o usuário digitou um valor zero ou não. Por exemplo, aí ele vai me trazer o que? O valor não é igual a zero. O que ele fez? O que ele está fazendo nesse programa? Opa, desculpa. O que ele está fazendo nesse programa? Eu declarei uma variável aqui, recebi essa variável da entrada do usuário, que foi exatamente, deixa eu ver aqui, foi exatamente nesse momento aqui. Ele recebeu essa variável, ele entrou nesse if aqui e avaliou esse valor que recebeu a variável que o usuário digitou, ele é igual a zero. Se for verdadeiro, ele executa o próximo comando ou bloco de comando depois do if, que é o que é? No caso, não é um bloco de comando, é só um comando. Então nós vamos executar só um comando, que é o cout, o valor não é igual a zero. E o else, com o valor não é igual a zero. Caso isso aqui não seja verdadeiro, ele vai para o else. Tá ok? Então é basicamente assim que funciona a questão de if else, a questão de ponto de decisão. Como eu poderia executar vários comandos dentro do if. Por exemplo, eu poderia botar para ele escrever várias vezes isso aqui, não é igual a zero. Então vamos ver lá. O valor é igual a zero, eu mandei escrever 4 vezes. Tem que ter cuidado para não retirar. Agora, por exemplo, se eu retirasse aqui a questão de linha de comando e botasse aqui, ele só ia executar o próximo comando. Ele vai executar os 4 porque ele executa esse aqui, que essa expressão é verdadeira. Então ele entra aqui e executa isso aqui. E depois ele passa o próximo comando, que são esses 3 comandos aqui. Como também, se o valor não for igual a zero, que é exatamente o que acontece de erro, 255, ele executa 3 vezes. Por quê? Porque ele vai verificar que essa função, essa expressão aqui é falsa, não vai executar isso aqui, mas vai passar para os próximos comandos, que são exatamente esses comandos aqui. Você pode também manipular com outros tipos de expressões lógicas que funcionam mais ou menos dessa maneira. Você pode acumular várias expressões dentro de uma, como por exemplo, eu coloquei, ele vai executar só isso aqui, se isso aqui for, se tempo for igual a 0 e 1 for igual a 1. Deixa eu apagar aqui. Um é igual a 1. Mas agora, se eu fizer isso aqui, 1 é igual a 2, 1 não é igual a 2. Então vamos ver aqui. Mesmo que eu digite o valor 0, o que acontece aqui? Ele vai verificar isso aqui. Ah, isso aqui é verdadeiro. E isso aqui é verdadeiro. Ele só vai executar se tudo for verdadeiro. Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Então ele não executa. Mas agora, se eu colocasse a expressão ou, aí ele vai fazer o quê? Se isso aqui for verdadeiro, mesmo que isso aqui seja falso, como é uma expressão ou, não interessa. Não faz diferença. Então ele acaba executando, tá? Dentro do outro.
Bom, isso é que eu tinha preparado basicamente para essa aula. Na próxima aula eu vou estar mostrando exatamente novamente essa questão de if e else, com mais detalhes, claro. Eu vou estar mostrando melhor, explorando melhor essas questões dos operadores e operandos, como é que funciona essa questão de prioridade entre os comandos, esse tipo de coisa. Mostrando o end, como é que funciona. Eu vou estar mostrando um pouco da lógica booleana, que é importante vocês terem. Essa ideia que eu apresentei foi muito básica. A questão de if else alinhado. Eu posso ter coisas desse tipo aqui: expressão, comando, tá? Se isso aqui não for verdadeiro, então ele entra aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui. Mas se isso aqui não for verdadeiro, então ele entra aqui. Então nós vamos estar vendo melhor essas questões com mais detalhes, e que eu acho extremamente importante. Mas antes, na próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês a questão da lógica booleana, que é outra coisa extremamente importante para que vocês possam entender essa questão do if else. Minha intenção nessa aula é exatamente mostrar de forma básica como é que funciona um if e como é que funciona o else. Que exatamente o if é uma questão de expressão, e o else caso aqueles valores de if não seja verdadeiro, a expressão de if não seja verdadeira. Bom, espero que tenha gostado e até a próxima aula.